Boa noite. Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live do projeto Papo Espírita. Eu vou aguardar alguns minutinhos, como de costume, para que a gente possa esperar que mais pessoas se juntem a nós e aí a gente começa todo mundo junto. Pode ser? Como vocês estão? A última live que nós fizemos foi no dia 24 de março. Muita coisa aconteceu desde então. Foi a primeira live que nós fizemos do projeto, onde nós explicamos que nós faríamos aqui na página do Lemana transmissões ao vivo. Hoje elas acontecem todos os dias aqui na página, nesse mesmo horário, às 8h30, tratando de assuntos diversos dentro da doutrina espírita, sobre o momento que a gente está vivendo e também outros assuntos, para ajudar que a gente faça melhor proveito desse tempo que a gente tem durante a quarentena, durante esse momento de isolamento social. Hoje, quando eu estava me preparando para pensar um pouco no assunto que a gente falaria nessa nossa conversa, eu cogitei diversos assuntos diferentes e aí eu pensei, domingo é Páscoa. E eu achei que seria uma oportunidade muito boa da gente conversar aqui sobre a Páscoa e a reforma íntima. Nós temos aqui as primeiras pessoas. Juliana, boa noite, Juliana. Oi, Thalita, boa noite, tio, tudo bem? E então vamos começar, ok? A Páscoa, ela é uma celebração religiosa de origem judaica, né? O povo hebreu era escravizado no Egito há 400 anos, 4 séculos, quando, segundo a Torá, que é um conjunto de livros que formam a base da crença judaica, Deus de Israel envia até o Egito o anjo da morte. O que seria esse anjo da morte? Trata-se de uma alegoria, né? O Deus de Israel, que representa aí o Deus monoteísta dos judeus, viria se impor contra os vários deuses do Egito, que era uma nação politeísta, para convencer o faraó, que era o rei, a autoridade suprema dos egípcios, a libertar o povo hebreu. Nós temos aqui mais pessoas. Boa noite, Viane. Boa noite, Rayane. E aí, o que acontece? O que vem a ser esse anjo da morte? São as 10 pragas do Egito, que ficaram conhecidas de tal forma posteriormente, né? Que foram 10 calamidades que caíram sobre o Egito e estão no Êxodo, no livro Êxodo da Bíblia. E aí o que acontece? Antes da 10ª praga do Egito, que dizia que os lares egípcios iriam perder os seus primogênitos, ou seja, os seus filhos mais velhos, que eram, na tradição da época, aqueles que herdavam os negócios, aqueles que assumiam postos de poder, que representavam a família. E não só os seres humanos perderiam seus primogênitos, como também os animais perderiam seus primogênitos. E aí, antes que essa 10ª praga do Egito ela viesse se concretizar, Moisés foi inspirado, foi intuído a orientar os hebreus a sacrificarem cordeiros e utilizar o sangue desses cordeiros para sinalizar nas portas das casas, para que assim eles pudessem ser poupados da visita desse anjo da morte. E aí o que aconteceu? Uma vez com essas portas sinalizadas, o anjo da morte, essa 10ª praga do Egito, livrou o povo hebreu. E apenas o povo egípcio sofreu com a perda dos seus primogênitos e com a perda desses animais, né? Temos aqui também a Cláudia. Boa noite, Cláudia. E aí, o que acontece? Em hebreu, o verbo pular, ou passar por cima, é pessar.
E é daí que vem a origem da palavra que nós hoje, no português moderno, conhecemos como Páscoa, e que dá nome para essa celebração religiosa, que também é um feriado para nós. Então, o que significa a Páscoa? É esse pulo, é este pular por cima que o anjo da morte dá aos lares hebreus, ou seja, é esse livramento, né? É essa passagem. E aí o que acontece? Após essa 10ª praga do Egito, o faraó, já submetido ao poder de Deus de Israel, estou falando aqui conforme a Torá, ele então entende as condições desse Deus e liberta o povo hebreu, provocando aí o êxodo do povo hebreu. Então, para os judeus, essa é uma data muito importante que marca a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, que, como eu falei inicialmente, durou 400 anos. E aí o que aconteceu? Uma vez que o povo foi liberto, se instituiu então para todas as gerações, ou seja, para a posteridade, que o povo judeu iria celebrar aquele Pessar, a passagem, a libertação do povo judeu, com aquele sacrifício do Pessar, o sacrifício da Páscoa. É claro que com o passar do tempo, o sacrifício do cordeiro passou a não ser mais literal, né? E sim uma figura de linguagem. E aí, mas o que acontecia lá nos primórdios? As famílias judaicas, nesse período que dura 7 dias na cultura judaica, eles traziam para o seu convívio familiar um cordeiro. E esse cordeiro participava da convivência doméstica ao longo de toda aquela semana. Eles davam de comer, o cordeiro brincava com as crianças, e aí no fim da semana, na sexta-feira, ao entardecer, esse cordeiro era sacrificado para remontar o que havia acontecido lá atrás com a libertação do povo judeu. E aí o que acontece dessa experiência? Uma vez que existe uma convivência com esse cordeiro, existe uma afeição, ele passa a ser quase que membro da família, né? As crianças brincando com o cordeiro, vira quase um bicho de estimação, mas esse cordeiro ele vai ser sacrificado no fim daquela semana e acaba trazendo também, querendo ou não, o sofrimento para a libertação. Por que eu estou contando isso? Porque a gente vai precisar dessa noção um pouquinho mais lá para frente, quando a gente retomar esse assunto. E aí, vocês me perguntam, tudo bem, então a Páscoa é uma celebração religiosa de origem judaica, mas como é que nós, cristãos, a comemoramos? Como é que isso se deu? Acontece que quando Jesus Cristo veio até a Terra e viveu um período muito significativo, que é o que nós chamamos de Paixão de Cristo, esse período ele se coincidiu com a Páscoa judaica. Tanto que quando a gente pega a Paixão de Cristo e as comemorações judaicas do Pessar, elas se sobrepõem naquele período. E para nós, a grande referência é Jesus Cristo. Mas como é que a gente percebe essa sobreposição, né, da Páscoa judaica e da Paixão de Cristo? A própria Santa Ceia, também chamada de Última Ceia, em que Jesus tem com os apóstolos, naquele momento derradeiro, em que ele fala das traições que ainda iriam acontecer e das ações, nos próximos passos que iriam acontecer até levar a sua crucificação e a sua ressurreição. Essa Santa Ceia, ela nada mais é do que justamente a celebração desse Pessar, dessa Páscoa, em que Jesus senta com seus apóstolos, eles tomam um vinho não fermentado, o pão não fermentado, que é a tradição judaica até hoje. Eles não podem se alimentar de nada que seja fermentado nesse período. Então, esses acontecimentos eles acabam se sobrepondo. E aí, para nós cristãos, como eu falei, a Páscoa ela vem significar justamente a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias depois da sua crucificação no Calvário, né, pelos romanos. Isso está no Novo Testamento e existem vários relatos de diversos apóstolos. Todos eles trazem a mesma mensagem, com alguns detalhes a mais, outros a menos, dependendo da abordagem. E o que se diz lá? Que depois de ser crucificado pelos romanos, o corpo de Jesus ele é ungido e sepultado novamente por José de Arimateia. Em seguida,
ele ressuscita e ele aparece para diversas pessoas num período de 40 dias antes de sua ascensão aos céus. E aí, é em torno dessa ressurreição que vai, na verdade, ser a peça central, o fundamento da fé cristã. Aqui eu falo da fé cristã como um todo, né? A Páscoa, enquanto festa religiosa, é a mais antiga festa religiosa cristã, né? E ela é celebrada tanto pelas igrejas católicas romanas, apostólicas romanas, quanto também as ortodoxas. Nós espíritas não a comemoramos enquanto uma festa religiosa, mas sim como um momento de reflexão, o que, de maneira alguma, tira a importância desse momento histórico em que nós temos Jesus Cristo como figura central e é cheio de ensinamentos, que é o que nós vamos ver um pouco mais nessa nossa conversa, e não deslegitima de maneira alguma essas manifestações religiosas de outras crenças, né? Então, o que acontece? A ressurreição de Cristo, como sendo o ponto central da fé cristã, na fé católica, o que ela representa, né? Ela representa que, acreditando no poder de Deus como um todo, todos nós acreditando no poder de Deus, nós ressuscitamos junto com Jesus Cristo, sendo redimidos dos nossos pecados, da forma que nós vivíamos antes, para nascermos para uma nova vida. É esta a mensagem. E nós iremos retomá-la daqui a pouco. Vocês se lembram que nós falamos da figura do cordeiro, né? Que as famílias judaicas levavam para o seu convívio o cordeiro, que iria conviver com eles por uma semana e iria ser sacrificado no fim daquela semana em homenagem ao Pessar. Vocês devem lembrar que muitas vezes Jesus Cristo, se referem a Jesus Cristo como sendo o Cordeiro do Senhor. E por que isso? É muito simbólico, né? A religião ela tem muito simbolismo porque fala de experiência, fala de sentimento, e símbolos representam isso. Jesus Cristo vem ter conosco no planeta Terra, vem nos ensinar questões nunca antes ensinadas, e trazendo o seu exemplo, trazendo curas, trazendo o que na época se chamava milagres. E depois desse período, principalmente de um período de 3 anos em que ele esteve trabalhando muito próximo com seus apóstolos, indo de cidade em cidade, pregando seus ensinamentos e falando para as pessoas, ele se reúne com os apóstolos na Santa Ceia, na última ceia, e fala para eles do que iria acontecer, e é quase como Jesus Cristo sendo esse cordeiro. Após ele conviver conosco, nos mostrar o exemplo dos seus ensinamentos, nos trazer a boa nova, ele será sacrificado por nós. Sacrificado para nos libertar. E ele não irá mais estar, fisicamente pelo menos, convivendo conosco. Então esse é o paralelo do cordeiro que é sacrificado. E é aí que a gente fecha essa alegoria 360. Por isso Jesus Cristo é chamado desse Cordeiro do Senhor. E aí, dito isso, trazendo um pouco mais pro Espiritismo, eu gosto sempre de fazer o paralelo da Páscoa com a reforma íntima, que é algo que é muito falado dentro da doutrina e fora dela também, em outras crenças, mas que às vezes as pessoas acabam falando no automático e não param para refletir essas palavras e a importância da reforma íntima e o trabalho também que é a reforma íntima. Porque, se a gente tentar fazer um paralelo desse momento de Páscoa, a Páscoa ele é um momento de meditação, de reflexão. Eu sei que esse ano é um ano atípico em que nós estamos em isolamento social, estamos em quarentena, distantes, muitos de nós das nossas famílias, dependendo de como nós estamos fazendo esse isolamento, nós estamos sozinhos ou com os nossos companheiros, companheiras.
mas é, querendo ou não, uma oportunidade valiosa para essa reflexão que deve acontecer não só na Páscoa, mas todos os dias. E é isso que o Evangelho nos traz. Ele fala que se reconhece o verdadeiro espírita, e eu diria aqui para todos aqueles que também não são espíritas, que são simpatizantes ou de outros credos, se reconhece o verdadeiro cristão. Eu vou até pegar aqui para eu não falar errado, porque eu acho essa frase muito interessante. É de Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Ele fala que pela sua transformação moral e pelos esforços que empreendem em domar suas más inclinações, é que se reconhece o verdadeiro espírita. E eu diria que também é o verdadeiro cristão. Então, quando Jesus Cristo ele é crucificado e ele ressuscita, o que ele está querendo nos dizer com essa experiência? Ele vai ressuscitar da carne, nos libertando da matéria. Quando a gente fala em hebraico, Egito é Mitzrayim, que significa algo que é estreito. Então, assim como os judeus, nós somos, através do exemplo de Jesus Cristo, nós vamos ser libertos da nossa, de tudo aquilo que nos prende, da nossa carne que nos limita, dos nossos sentidos que nos oprimem, e nós vamos entender a imortalidade da alma. A alma, ela é imortal. As experiências reencarnatórias são oportunidades divinas que nos são dadas para que nós possamos nos reformarmos intimamente, aprendermos com as experiências na carne e, através dessas oportunidades, nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. E isso é muito valioso e dá muito trabalho. E isso é uma figura de linguagem muito interessante, porque se nós pararmos para pensar, nós estamos na carne, na experiência da matéria, sendo a todo momento testados, passando por provas, por expiações. Em algumas nós já estamos melhor preparados para lidar, outras nem tanto, mas é a partir da nossa convivência com o outro que nós vamos testando os nossos limites, nós vamos entendendo os nossos vícios, e aí que a gente pode fazer também uma analogia com a quaresma, né? Antes desse período da Semana Santa, da Páscoa, a Igreja Católica faz o que nós chamamos de quaresma, que a partir da quarta-feira de cinzas, após o Carnaval, as pessoas elas passam por um período de abstinências de carne ou de álcool, fazem jejum, e é justamente essa figura que eu acho interessante da gente fazer. Nós precisamos, de forma consciente, fazermos um jejum dos nossos vícios, dos nossos orgulhos, das nossas paixões, procurarmos entender que muito além desse período da Páscoa, em que nós temos a história do exemplo de Jesus Cristo, todos os dias representam para nós um renascimento, uma nova oportunidade divina que nos é concedida para que nós possamos recomeçar. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente acaba adormecendo para essa nossa vocação primária, que é estar aqui encarnados para aprender, para nos melhorar e para auxiliar o próximo. E em meio a estudarmos, trabalharmos, fazermos dinheiro, viajarmos, comprarmos um apartamento, um carro novo, decidir onde nós vamos viajar nas próximas férias, nós acabamos deixando que as nossas prioridades se tornem coisas materiais e passageiras e deixamos de lado o nosso projeto de vida. Então, é preciso fazer essa reflexão e a Páscoa nos convida para essa meditação, que é olharmos para dentro, tentar nos conhecer. Já dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos olhar sem medo, porque somente nós mesmos, olhando para dentro e tentando nos conhecer, tudo aquilo que é bonito, é claro que nós gostamos de reconhecer em nós coisas boas, qualidades, mas nós também precisamos identificar os nossos defeitos, as nossas limitações, aquilo que nos
aquilo que são gatilhos para os nossos vícios, para o nosso orgulho, para as nossas paixões. Eu não consigo identificar dentro de uma casa, se eu quero reformá-la, onde ela tem defeito, se eu não investigo, se eu não levanto o tapete, se eu não olho na casa das máquinas, se eu não olho onde está o aquecedor da água, se eu não olho se a fiação está em dia. Então nós precisamos empenhar as nossas forças em nos conhecermos, tentar entender onde nós podemos nos melhorar. E é aí que o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita e todas as outras religiões que nos trazem a oportunidade de nos religarmos a Deus, né, de nos voltarmos a Deus e os seus ensinamentos, elas desempenham um papel primordial, porque elas nos fazem voltar à consciência do motivo pelo qual nós existimos. Nós estamos no mundo e precisamos viver de acordo com o mundo, porém entendendo qual é o nosso verdadeiro objetivo. Então, a Páscoa, essa ressurreição, é a oportunidade de nós nos reinventarmos. Né? É acordar amanhã, na sexta-feira, sol brilhando, agradecer a Deus por mais um dia de vida e procurarmos naquele dia sermos pessoas melhores do que nós fomos deitar na noite de hoje. Isso são pequenos passos. É claro que nós não vamos conseguir, da noite para o dia, nos tornarmos grandes figuras crísticas como Jesus. Mas isso é feito com persistência. Nós precisamos de persistência, de constância. Nunca desistindo. Se hoje foi um dia difícil, eu me estressei, não consegui me controlar, amanhã pode ser um dia melhor. A gente sempre conta que nós vamos viver muitos anos, mas a gente nunca sabe, nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. E nós não podemos perder a oportunidade valiosa de estarmos encarnados. Tem uma história que eu acabei me deparando com ela enquanto eu me preparava para essa nossa conversa. Ela está, deixa eu pegar direitinho aqui para dar a referência para vocês, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Ele conta a história de Belamino Bicas, que é um espírito que está com Humberto de Campos, e ele conta a sua história para que esse espírito, Humberto de Campos, que, enfim, trouxe para nós diversos livros, né, um grande autor espírita, para que ele pudesse contar a história do Belamino Bicas para servir de exemplo para as pessoas que lessem aquela história. E o Belamino Bicas, ele tinha um hábito, ele era espírita, frequentava o centro espírita, e ele desenvolveu um hábito de anotar numa agenda todas as vezes que ele tinha alguma indisposição, alguma irritação. Tô passando uma sirene. Acho que, espero que não atrapalhe que vocês escutem. Temos aqui mais pessoas. Boa noite, Mariana. Boa noite, tia Silviane. Enilde. Alexandre, tia Patrícia. Temos aí uma galera. Tássia. Passou a sirene. E aí o que ele fazia? Ele anotava todos os motivos de irritação e ele ia contabilizando. Então, assim, se ele tinha uma indisposição com o entregador do leite, naquela época tinha entregador de leite, ele anotava. Indisposição doméstica, sobre como tinha que se limpar alguma coisa, levar a criança em algum lugar, anotava também. E aí, no final dessa experiência encarnatória, ele viu a quantidade, eram mais de 17 mil, se eu não me engano, tem na internet essa história, com os números certinho. Ele viu que ele tinha passado grande parte do seu tempo irritado com coisas mínimas. E o que isso acarretou na vida dele? Ele, inicialmente, teria uma experiência encarnatória de 80 anos. Mas essa experiência foi encurtada em 22 anos, porque as energias deletérias e o efeito desses sentimentos que ele cultivava encurtaram a sua experiência no corpo, e ele acabou desencarnando como suicida. Então, nós não podemos deixar que pequenas coisas nos desviem do caminho do nosso melhoramento pessoal.
É claro que na convivência, no dia a dia, muitas vezes, nós somos pegos de surpresa, temos desentendimento, algumas coisas nos desagradam, mas a gente precisa respirar fundo, colocar as coisas em perspectiva e entender que, de fato, estando encarnados num planeta de provas e expiações, como nós falamos na conversa anterior, nós estamos submetidos a testes a todo momento. Realmente não vai ser fácil. É como um ano escolar em que a gente tem diversas provas, diversos testes, testes surpresa, tabuada, ditado. Então a gente precisa entender e nos colocarmos numa postura de alunos que estão aqui para aprender. E é muito gratificante, se nós olharmos, nós termos uma referência como Jesus Cristo e os ensinamentos que ele nos deixou como guia. Nós não estamos no escuro. Nós temos um roteiro muito claro do que fazer. Basta, de fato, que nós procuremos ter uma fé que é ativa, uma fé verdadeira, que move montanhas, como nós falamos também na conversa anterior. Especialmente num momento como esse que a gente vive hoje, que é muito atípico para todos nós, em que nós somos chamados para mudar a forma como nós levamos o nosso dia a dia, a nossa rotina de trabalho, a nossa convivência social, em que o medo ele se instala, a ansiedade por nós não sabermos o que acontece no dia de amanhã, é mais um convite para que nós acalmemos o nosso coração, para que a gente respire fundo e confie em Deus. A nossa fé precisa mais do que nunca estar fortalecida. E eu jogo aí uma proposta. Será que esse período de quarentena, esse período de isolamento social, quem eu quero ser depois desse período? Quem eu era antes e quem eu serei depois? De que forma eu estou empregando o meu tempo livre? De que forma eu estou direcionando o meu pensamento, o meu sentimento? Com o que eu estou me ocupando? Né? Eu acredito que esse é um exercício coletivo. De fato, quando nós voltarmos à normalidade, o mundo que nos espera ele é outro. Nós vamos precisar nos adaptar novamente. Nós vamos precisar modificar muitas coisas. Nós vivemos uma cultura que não é sustentável. O mundo passa por transformações e nós também iremos ter que passar por essas transformações. A nossa meta é ter uma fé suficiente para que nós consigamos estabelecer-nos como numa rocha, e essa rocha é Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui com vocês uma passagem, uma outra história, em que Jesus Cristo estava num barco e com seus apóstolos, e aí foi acometida por uma grande tempestade, e os apóstolos, dentro da sua humanidade, da sua imperfeição, ficaram muito nervosos, porque a tempestade era realmente muito forte, o barco balançava, parecia que ia virar. E Jesus Cristo dormindo. Ele estava ali no seu foco, na sua confiança em Deus, dormindo. Foi acordado para que esses apóstolos pedissem, porque os apóstolos pediam que ele os ajudasse, porque o barco ia virar. E numa palavra de Jesus Cristo, apenas numa palavra, numa ordem, tudo se acalmou. Então, que nós tenhamos essa fé. Nosso Pai, que é Deus, todo poder e bondade, não nos desampara. Nunca. E nós estamos aqui, não estamos só. Ele olha por nós sempre. Nos trouxe Jesus Cristo, seu Filho, que foi sacrificado por nós. Então, lembremos disso. Jesus Cristo, o Espírito de luz, veio estar conosco para nos ensinar pelo seu exemplo. Foi sacrificado por conta de todos nós e veio servir como esse exemplo de ressurreição. Para nós espíritas, precisamente, essa ressurreição, ela traz o quê? A imortalidade do espírito. Jesus Cristo, para nós, quando ele retorna em espírito, ele não retorna em carne. E ele nos lembra que somos espíritos eternos. Vamos viver aí nessa experiência encarnatória 80, 100 anos, na próxima, milênios. Então, aproveitemos, saibamos aproveitar cada momento, cada minuto, cada nova experiência como uma nova oportunidade. Se nós estamos sempre na nossa zona de conforto, nós não crescemos. E com essa pandemia nós temos aí uma grande oportunidade de testarmos a nossa fé, de testarmos onde ela está, onde precisamos melhorar.
Então, contemos sempre com Jesus Cristo, com seus ensinamentos, com seu exemplo, com a espiritualidade, com os livros da doutrina espírita e também contemos sempre uns com os outros. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e estamos aqui para tornar as vidas uns dos outros melhores, com muita empatia, com muito amor. Então, mesmo estando distantes nesse momento fisicamente, que nós possamos conversar com os nossos familiares, amigos, uma palavra de amor, de afeto, e possamos, ao final dessa tempestade, nos reencontrarmos melhores, pessoas melhores nesse projeto de reforma íntima. Então é o meu desejo a todos vocês. Nós estamos completando agora meia hora. Nosso tempo, infelizmente, acabou. E é o que eu desejo para vocês: uma feliz Páscoa com as suas famílias, seja virtualmente, seja presencialmente, e que a gente possa refletir juntos nessa reforma íntima e nesse renascer. Que renasçamos todos e nos encontremos pessoas melhores. Boa noite e até a próxima.